Deus que chame o pessoal que está lá fora, convide-os a entrar, por favor. E vou pedir que você abra sua Bíblia comigo no Salmo de número 1, para que nós possamos iniciar a nossa reunião. Eu quero ler os 3 primeiros versículos deste salmo tão lindo. Salmo de número 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Você sabe o que é o conselho dos ímpios, né? Você liga a televisão, aí está o camarada lá, homossexual, dando conselho sobre sexo. Você liga a televisão, sempre tem um especialista falando alguma coisa lá, sobre economia, sobre temas diferentes, e colocando o seu ponto de vista. O conselho do ímpio são as informações que você recebe externas. A Bíblia diz que nós não temos que ficar muito com esses conselhos de fora. Nós temos que ficar com os conselhos de dentro. Porque no meio do povo de Deus não falta sabedoria. Porque o Espírito Santo age no nosso meio, amém? Então a Bíblia diz assim, olha, feliz, bem-aventurado o homem que não anda no conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pessoa que faz isso, a Bíblia diz que ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. A Bíblia não diz que algumas coisas que ele faz será bem sucedido, diz que tudo que ele fizer vai ser bem sucedido. Eu acredito na Bíblia. Quantos acreditam? Levanta a sua mão e diga assim, Senhor Jesus, a tua palavra diz que todo ser que respira deve te louvar, porque se vivemos é porque tu nos deste o dom da vida. Nós te adoramos, invocamos o sangue de Jesus sobre as nossas vidas, sem o qual nós não poderíamos nem invocar o teu nome, Senhor, e pedimos agora, venha o teu reino, faça-se a tua vontade na nossa vida, como é feito no céu, aqui na terra como é feito no céu, e que nós possamos nesta manhã ter um encontro real contigo. Diga assim, Espírito Santo, nos inspira, que nós possamos assumir as letras das canções, da adoração, e servir-te, Senhor, com um perfume agradável, de adoração, de louvor. Diga, Senhor, seja quebrado agora todos os ataques do inimigo na nossa mente, e que neste momento este lugar esteja totalmente liberto para te adorar, e que toda impressão que o inimigo queira lançar, nós repreendemos em nome de Jesus, porque tu estás aqui conosco, Jesus. Nós cremos que tu estás aqui conosco e confiamos que grandes coisas já estão acontecendo porque tu estás aqui conosco. Muito obrigado, Pai. Nós já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o nosso Deus. Deus, eu ouço a tua voz chamando por meu nome para entrar em comunhão, pois tenho sede e fome da tua presença. É o que eu mais quero ter, da tua presença. É o
meu maior prazer. Te quero ter, te quero ter. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. É o pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu te louvarei de todo o coração, mais do que o ouro e a prata. A tua presença me basta, a tua presença me basta, a tua presença me basta. Te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é teu rio de vida que me sustenta. Me sustenta. Eu te louvarei, eu te louvarei de todo o coração, mais do que o ouro e a prata. A tua presença me basta, a tua presença me basta, a tua presença me basta. Te quero, Deus. Vai! Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é teu rio de vida que me sustenta. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é teu rio de vida que me sustenta. Oh, 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 que me sustenta, que me sustenta, que me alimenta. Oh Senhor, te adoramos. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é teu rio de vida que me sustenta. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é teu rio de vida que me sustenta. Verdadeira alegria, verdadeira paz.
Eu tenho as marcas de quem tinha tudo pra viver longe do altar de Deus, longe da graça. Quem me vê assim cantando não sabe o que eu sofri, mas eu atravessei o rio e o que passou, passou. Fui resgatado das amarras do pecado e eu não devo nada pro inimigo. Oh, 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 oh. Fui liberto e lavado, fui justificado pelo sangue e eu fui perdoado. Aleluia, eu sou livre, livre, livre. Eu fui perdoado. Aleluia, eu sou livre. Eu tenho as marcas de quem tinha tudo pra viver longe do altar de Deus, longe da graça. E quem me vê assim cantando não sabe o que eu sofri, mas eu atravessei o rio e o que passou, passou. Fui resgatado das amarras do pecado e eu não devo nada pro inimigo. Oh, 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 oh. Fui liberto e lavado, fui justificado pelo sangue. Eu fui perdoado. Aleluia, eu sou livre, livre, livre. Eu fui perdoado. Aleluia, eu sou livre. Eu fui perdoado. Aleluia, eu sou livre, livre, livre. Eu fui perdoado. Aleluia, eu sou livre. Obrigado, Senhor. Quantos aqui podem cantar isso? E eu tenho as marcas de quem tinha tudo pra viver longe do altar de Deus, longe da graça. Quem me vê assim cantando não sabe o que eu sofri, mas eu atravessei o rio e o que passou, passou. Eu fui resgatado das amarras do pecado e eu não devo nada pro inimigo. Quantos aqui não devem? Fui liberto e lavado, fui justificado pelo sangue. Eu fui perdoado. Aleluia, eu sou livre, livre. Eu fui perdoado. Aleluia, eu sou livre. Eu fui perdoado. Aleluia, eu sou livre, livre. Eu fui perdoado. Aleluia, eu sou livre, livre, livre sou. Aleluia. Hoje nós temos um motivo para viver.
eu te conheci, Jesus, o meu caminho brilhou. Agora minha vida não é mais a mesma. Eu acredito na palavra, eu acredito no poder do teu sangue, e que me libertou da morte para a vida. Quando eu te conheci, Jesus, o caminho brilhou. Agora minha vida não é mais a mesma. Eu acredito na palavra, eu acredito no poder do teu sangue, que me libertou da morte para a vida. E a vida que eu vou viver agora é para um motivo bem maior que o meu. O poder do amor, da ressurreição, e aquela velha cruz está vazia agora. E a vida que eu vou viver agora é para um motivo bem maior que o meu. O poder do amor, da ressurreição, e aquela velha cruz está vazia agora. E a vida que eu vou viver agora é para um motivo bem maior que o meu. O poder do amor, da ressurreição, e aquela velha cruz está vazia agora. E a vida que eu vou viver agora é para um motivo bem maior que o meu. O poder do amor, da ressurreição, e aquela velha cruz está vazia agora. O Senhor, e a vida que eu vou viver agora é para um motivo bem maior que o meu. O poder do amor,
da ressurreição, e aquela velha cruz está vazia agora, e a vida que eu vou viver agora é para um motivo bem maior que o meu, o poder do amor da ressurreição, e aquela velha cruz está vazia agora. Você pode glorificar o Senhor com as suas palmas essa manhã. Aleluia. Teu sangue leva-me além de todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz fala tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós o caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos traz e que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além
sangue, nada além do sangue de Jesus. Quantos aqui são livres? Eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos lava, que nos lava, que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Quantos são? Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Você pode declarar mais uma vez: eu sou livre. Eu sou livre. Livre do pecado, nada além do sangue, Nada além do sangue de Jesus. eu sou livre, eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu não sei se você se sente livre, mas quando eu penso que através de Cristo eu já venci a morte, que nenhuma condenação há para mim, e que através dele eu sou mais que vencedor, que tudo é possível ao que crer, que ele está comigo todos os dias da minha vida. Quando eu começo a pensar essas coisas, irmãos, essa expressão eu sou livre, ela explode dentro de mim. Eu queria que você cantasse "Se eu sou livre", pensando em tudo que Cristo tem feito na sua vida, e você berrasse mesmo, porque há pessoas que estão oprimidas, presas, tristes, sem direção, sem futuro, sem nada, e nós fomos livres para tudo isto. Eu sou livre. Bem forte. Sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Glória. Eu sou livre, livre do pecado. Eu sou livre. Livre da morte eterna, nada além do sangue, Nada além do sangue de Jesus. sou livre. Eu Sou livre. Vou pro céu. O pecado não tem mais domínio sobre mim. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus.
Levanta sua mão e diga assim: Senhor Jesus, eu tomo posse na minha vida dessa liberdade, porque a tua palavra nos garante: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Senhor, muito obrigado, porque, Senhor, eu tenho certeza que tu queres que muitos outros conheçam essa liberdade. Ajuda-nos a propagá-la, ajuda-nos a anunciá-la. A gente triste nessa hora, a gente sem rumo, e nós temos a solução, a resposta. És tu, Jesus. Muito obrigado por tudo. Eu quero orar neste momento, nessa liberdade que Deus nos dá, pelo irmão da Mariana. Vem cá, Mariana. Ele está no hospital, está lá no UPA. Teve um infarto, né? 3 infartos. Eu creio que Jesus pode tocar lá onde ele está. Senhor, não é preciso que tu vás lá. Manda uma palavra e o meu servo será curado. Na unção do Espírito Santo, nós vamos mandar uma palavra de oração. E eu tenho certeza que Deus vai poder. Alguém mais enfermo no nosso meio, ou deixou alguém enfermo em casa, nós vamos orar também, porque o nosso Deus é o Jeová Rafá. Ele cura, Ele curou e Ele cura. Esses sinais acompanharão a todos que crerem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Levanta sua mão para cá, Pai. Neste momento, nós unimos a nossa fé na Tua palavra. E a Tua palavra diz que a oração da fé curará o enfermo. A Tua palavra diz: se 2 concordarem a respeito de qualquer coisa aqui na terra, será ligado no céu. A Tua palavra diz que nós deveríamos pedir para que a nossa alegria fosse completa. Senhor, com fé na Tua palavra, nós oramos agora em favor do irmão da Mariana, em favor das pessoas que estão sendo representadas aqui e pelas pessoas que porventura estejam enfermas. Senhor, estende a Tua mão de amor e de misericórdia e alcança com a Tua graça, Senhor, libertando de todo mal, curando de toda enfermidade, para que o Teu nome seja mais uma vez glorificado na terra, porque só Tu podes fazer milagres, Senhor, não há outro, e nós confiamos plenamente em Ti, e que o povo de Deus diga amém. Está ligado na terra, está ligado no céu. Uma salva de palmas a Jesus, autor e consumador da fé. Obrigado, Senhor. Obrigado a toda a equipe de louvor. Deus abençoe. Que bom. Eu estou alegre esta manhã. Estou alegre. Estou alegre porque Jesus está aqui. Estou alegre porque você está aqui. Estou alegre porque Deus está agindo no nosso meio também. Obrigado pela Tua presença, Senhor. Gente, alguém veio através do convite que nós distribuímos por aí, recebeu um convitezinho e disse assim: eu vou lá na igreja. Ô querida, puxa, eu sabia que você vinha, porque eu falei assim: Senhor, nós estamos fazendo um convite e eu espero, obrigado querido, que essas pessoas sejam vindas. Também veio o convite, e que bom que você está aqui conosco nesta manhã. Sejam bem-vindos, é uma alegria tê-los aqui conosco. Há uma visita especial que é do nosso irmão Ricardo. Ele está com um grupo aí também. Ele é presbítero da igreja presbiteriana aqui, vizinha nossa. Inclusive hoje à noite eu vou estar lá ministrando lá a palavra e a ceia, me parece também, né? E nós temos buscado uma comunhão com esses irmãos, e eu vou aqui retirar uma coisa que eu sempre falo, eu brinco aqui que igreja presbiteriana, assim, levei na cara, fui lá pregar, fiquei surpreso pela liberdade dos irmãos, a alegria, o louvor, me senti em casa ali, e eu louvo a Deus pela vida desses irmãos que estão ali fazendo um trabalho tremendo. Ontem eles estavam com a igreja aberta e acolheram outros irmãos de uma outra igreja que fizeram um desfile, né, com um bloco, e ficou lá na frente, e juntou gente pra caramba, e foi distribuído folheto. Eu não estive lá, mas tinha espião meu lá, né, trabalhando,
E quando eu digo espião, gente que estava trabalhando mesmo, mas vendendo alguma coisa, e alguns até evangelizando. E eu fiquei muito feliz. E sabe de uma coisa, quando o Henrique chegou para mim e disse, pastor, poxa, eu fiquei feliz com aquilo que eu vi lá. Falei, poxa, será que não é hora da gente se unir com outros irmãos aqui, a gente preparar um bloco de evangelismo para o ano que vem, para arrebentar a boca do diabo e dizer que quem manda na Vila da Penha é Jesus? Amém? Nos unimos a outras igrejas, a gente fazer um ensaio bacana, caprichado, e a gente tomar conta. É uma coisa espetacular, porque eles pegaram, esse grupo que foi ontem, pegou alguma marcha de carnaval e botou letra evangélica. Eu não sei se você sabe, os hinos do cantor cristão e da harpa cristão, alguns deles eram músicas populares, americana e inglesa, que foi trocada a letra e colocado letra evangélica. Quantos aqui não sabiam disso? Quando você pega ali a harpa cristã, o cantor cristão, uma porção de hinos que eram músicas populares e que só foi colocada a letra evangélica. As pessoas não sabem isso. Então, a música, ouça bem, é do céu. A música é do céu. Nós temos que saber colocar letras boas. Nós somos brasileiros, temos o ritmo afrodescendente mesmo. Já dizia uma música, quem não gosta de samba, bom sujeito não é. Nós gostamos do batuque. Vamos adotar, adaptar as letras ricas de mensagem que nós temos, de vida que nós temos, nesse ritmo. E quem sabe a gente se preparar para o ano que vem e fazer um baita desfile de evangelismo. Pastor, como é que é isso? Já fiz isso quando estava lá no projeto. Nós temos toda uma estratégia de oração, de organização, de evangelismo. Quem sabe a gente sair lá na Barra. Eu estive com o pastor Josué Valandro, e ele estava explicando para os pastores lá na reunião que a gente tem sobre isso. Eu perguntei para ele assim, que ele é batista do pé roxo. Eu conheço o pai dele. O José Valandro, conheci ele com 17 anos. Ele foi seminarista cedo na igreja onde a minha sogra se converteu. Então eu conheço ele de anos. Ele sempre foi batista, pai é batista, ele é neto, é filho, neto de batista. Eu falei, como é que é para um batista sair num bloco carnavalesco, que a igreja dele fez um bloco este ano, cheio de amor, é o nome do bloco. Eles distribuem água, eles distribuem um folheto, eles oram pelas pessoas, oram pelas pessoas, oram, fazem ato profético sobre a cidade, sobre o bairro, uma coisa tremenda. E eu perguntei para ele como é que era ele disse assim, pastor, tem tudo a ver com o que eu vou pregar esta manhã. Eu tive que mudar a minha mentalidade para entender a vontade de Deus. Eu não sei sambar, mas entendi que nós temos que estar aonde as trevas estão para ser luz e não fugir das trevas, porque nós somos a luz do mundo. A luz do mundo. Logo mais eu vou estar lá, eles estão fazendo um trabalho de evangelismo hoje também, né? E quer falar alguma coisa desse trabalho? É bom, rapaz, é bom, vem cá, fala aqui um pouquinho. Eu quero que o pessoal saiba que há muitos irmãos trabalhando, realizando a obra de Deus, e a gente tem que somar forças, amém? Paz do Senhor, toda a igreja, amém? Nós estamos no 6º ano fazendo um trabalho ali, é um desafio. Esse ano quase a gente não fez o trabalho, o pastor sabe um pouco da nossa história que passamos no ano passado, e quando nos reunimos para orar, a gente colocou se a gente ia fazer ou não o trabalho, né? Até que o conselho se reuniu nesse tempo de oração, falou assim, não é para decidir se vai fazer ou não o trabalho, mas como nós iremos fazer, porque a ordem do Senhor lá atrás era para fazer o trabalho. Eu falei, então amém, nós somos poucos, né? E como o pastor falou aqui, nem que a gente ligue os refletores da igreja, a luz fique acesa, a gente fique 2 ali na porta com o violão, Deus vai enviar alguém para cá para ajudar, Deus vai enviar pecadores para cá pedindo oração, e a obra será feita. E quando começamos a nos movimentar, dando aquele primeiro passo de fé,
o mar se abriu, o Jordão se abriu, né? E os missionários lá da igreja, o irmão Mauro, a irmã Ana, que são missionários do Visão Urbana, não sei se a igreja conhece, temos ali alguns missionários da Visão Urbana, fica de pé, por favor. São especialistas em trabalho de rua, já trabalham em Santa Cruz, São Gonçalo, onde há carnaval de rua, eles estão. E eles, coincidência, né? Jesuscidência, né? A gente entende que é tudo vontade do Senhor. Esse ano não teria o Visão Urbana, que são mais de 50 missionários, não tiveram lugar para ir, eles então para Marquês de Sapucaí, quando entrou então o convite, né? E eles vieram aqui para a igreja e estamos realizando um trabalho lá. Todos os anos nós ficamos com as crianças de 9 à meia-noite, nós fazemos inscrição, o chamado é, deixe seu filho aqui e vai pular carnaval, porque o nosso foco são as crianças. E é incrível como é que o pai deixa mesmo as crianças lá, né? E no primeiro ano foram 120 crianças por dia, estourou nosso saquinho surpresa, a gente faz um saquinho surpresa para entregar no final, falei, não dá, 120 não dá, nossa igreja não comporta, não tem ar-condicionado, imagine o calor, né, que fez ano passado, nos outros anos, ficou insuportável lá. Então a gente teve que, infelizmente, botar para 70 crianças por dia. Então todo dia 70 crianças, fila se forma na porta da igreja, mas esse ano, devido ao número de gente, nós tivemos que ficar com a criança temporariamente. Então nós abrimos o átrio da igreja, o quintal da igreja, as crianças vêm com seus pais ou não, a gente não abre mais o templo, esse ano está sendo assim, a gente pinta, faz unha, faz cabelo, né? E tem as brincadeiras na rua, não puderam vir, tem um palhaço, tem um mágico lá, faz o trabalho, e enquanto a criança sendo pintada, está sendo evangelizado, o pai fica esperando, está sendo evangelizado, a gente oferece a oração, aceita, e o trabalho tem acontecido, né? E fica o convite aqui para a igreja, aqueles que têm aquele talento de pintar rosto, fazer unha, queira evangelizar, uma coisa eu garanto para vocês, tem banheiro e água gelada para vocês lá, né? E no finalzinho tem um cachorro quente também, lá meia-noite. Amém? Obrigado pela oportunidade, pastor. Olha, eu vou estar lá. Gente, eu estou dizendo que Deus está nos dando uma grande oportunidade para nos programarmos para o ano que vem, juntarmos forças. Eu gostei dessa. Deixe o seu filho aqui e pode pular carnaval. Jesus disse, deixe vir as minhas criancinhas. Sabe por quê? É melhor evangelizar criança do que gente velha. Porque o HD está fresco. E todas as verdades que você fala, ela aceita na sua simplicidade. Se eu pudesse escolher, eu já falei isso publicamente algumas vezes, se eu pudesse escolher, eu não posso escolher porque Deus já definiu a minha vida. Eu não queria nada com gente grande, eu só queria com criança, porque você evita tantos problemas quando você evangeliza uma criança. Ensina a criança o caminho que ela deve andar. Sabe o que vai acontecer? Na versão minha, você vai evitar uma porção de males na vida dessa criança no futuro, porque ela vai se lembrar da palavra de Deus. Gente, tem tanta coisa para falar, mas eu quero servir a Deus junto com vocês, através dos dízimos e das ofertas. Hoje é dia 7, e no meio da semana agora é dia 10, e dia 10, só a graça. Então nós vamos servir. Eu só contar uma história para vocês aqui. Ontem eu tive que dar um pulo em Araruama. Eu tenho uma casa lá em Araruama que é num condomínio. E eu falei, eu abri mão de estar lá porque eu entendi que Deus estava falando comigo. Cara, tu vai abrir a igreja dos dias de carnaval e vai pregar a palavra. O céu não é aqui não, o céu ainda está por vir. E aí eu estou seguindo a orientação do Espírito Santo. Mas eu tinha que dar um pulo lá porque tinha eleição para síndico e eu me comprometi com o síndico que iria presidir a reunião, porque ele, como síndico, não podia presidir, que ele estava concorrendo à reeleição. Então eu fui lá para isso. E sabe de uma coisa? Foi reeleito, mas na hora de chegar, falar para aumentar a cota do condomínio, foi uma revolução. Toda vez que se toca em dinheiro, o tempo fecha, né? Eu peguei todos os gastos, né? Todos os gastos do condomínio, tem um conselho fiscal, tudo, um condomínio tudo organizado.
e o Conselho Fiscal deu o aval das contas, fechou as contas direitinho, mas eu percebi que com o que estava entrando e o que começou a se gastar, o condomínio ia entrar em déficit. E aí eu fiz a proposta de fazer um aumento do condomínio. Então, logo levantou um homem lá, parecia que eu tinha falado um palavrão, ficou irado, não sei o que e tal. E eu deixei, porque lá, obviamente é um local democrático. Agora, cada um fala o que quer, mas também ouve o que não quer, né? Tem essa contraproposta. E aí, claro, aprovamos a reposição da inflação, pelo menos, e as coisas caminharam bem. Mas eu vim pensando assim, eu disse assim, olha, um condomínio precisa de dinheiro suficiente para poder ser administrado, paga os empregados, só a folha de pagamento, misericórdia, tem vigia, tem zelador, conserto disso, conserto daquilo, e não sei o que, pintura não sei mais o que, portão. Olha, eu falei, coitado do síndico, ele deve ficar aqui em papos de aranha tentando administrar isso. E me lembrei justamente também da igreja, porque a igreja é um local que muitas pessoas dizem assim, não, está tudo na mão de Deus, está tudo na mão de Deus, mas Deus usa você. Diferente do condomínio, que é uma obrigação legal, humana, aqui é uma obrigação de fé, se você tem fé. Se não tem fé, nem adianta fazer. Mas eu queria que você também sentisse o peso da responsabilidade que eu senti ontem, quando o síndico mostrou lá. Eu disse, coitado desse cara, na metade do ano ele vai pedir arrego, vai pedir demissão do cargo, e eu não estou a fim de ser síndico nem ninguém. Então, para mantê-lo aqui, vamos dar dinheiro para ele poder suprir tudo. Gente, eu preciso que você tenha essa consciência de que esse trabalho aqui não é do pastor Carlos. Esse trabalho aqui é do Senhor, através da Igreja de Nova Vida, e você é a igreja. E a sua participação, o seu envolvimento, é que mantém este lugar e põe ele para caminhar adiante. E é assim que nós fazemos, seguindo a Bíblia. A Bíblia diz que há duas formas de sustentação da igreja. Não é a cota do condomínio, mas é o dízimo e as ofertas. E é assim que a gente sustenta a casa de Deus. É o que a gente vai fazer agora. Eu peço a sua fidelidade, o seu amor. Vamos servir a Deus com os nossos dízimos e ofertas, em nome de Jesus. Olha, se você, pastor, eu queria dar oferta, mas eu só tenho cartão. Tem problema. Ali atrás tem um diácono com a maquininha. Você pode ir lá, passar o cartão. Ele faz, já cai direto na conta da igreja, ok? Então você pode fazer ali o cartão, usar o cartão para... para quebrar isso na minha cabeça foi uma luta, viu? Eu sou crente desde 1900 antigamente. Então a gente tem uma ideia de nunca fazer da casa de Deus casa de comércio. E o cartão para mim sempre era ligado a isso, mas eu descobri que ninguém usa mais dinheiro, todo mundo só usa cartão. Vem para a igreja. Um irmão chegou um dia aqui para mim no final, pastor, eu queria dar oferta, mas eu só uso cartão. Eu falei, eu não vou mais cometer esse pecado, irmão. Tem uma máquina aí, então você pode passar o cartão lá atrás, nós temos diáconos lá com a máquina, e colocar dentro do envelope dízimo, oferta, para a gente saber o que é, ok? Preparou a sua oferta? Vamos nos colocar de pé? Vamos nos colocar de pé e orar. Pai, nós queremos te agradecer pela linda oportunidade que temos de servir-te com a nossa vida, inclusive com o nosso dinheiro, com os nossos braços, a nossa mente, com o nosso coração, com a nossa família, com o nosso suor, porque nós pertencemos a Ti, nós fomos comprados por Ti, por um preço precioso, e por isso, Senhor, não somos mais nossos, somos Teus. Pai, obrigado por este lindo momento. Traz fé ao coração da Tua igreja, para crer que ao fazer isso, a Tua palavra diz que Tu abres as janelas dos céus e derrama bênção sem medida,
que Tu és o garantidor desta palavra. Muito obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você que vai dizimar, ofertar, entrega aqui na mão dos nossos irmãos, faça isso por gentileza. Você sabe que quando a minha esposa não está aqui, ela está trabalhando, né? Estamos crendo que este ano ela vai se aposentar. Dá um beijo aqui, dá um beijo aqui, dá um beijo aqui. Deus é bom. Gente, nós fizemos uma proposta para esse carnaval de 3 dias de transformação. E durante esses 3 dias eu vou estar falando sobre alguns passos que nós temos que dar para acontecer transformações. E o que eu vou falar hoje aqui é para gente grande. Se tiver uma pessoa nova na fé, vai ser puxada para cima hoje. E aqueles que já estão andando na fé há um tempo vão dar um passo à frente. Eu vou pedir a ajuda do Espírito Santo, porque eu tenho tanta coisa para colocar para vocês. Vocês hoje vão sair daqui com a cabeça pensante. E eu preciso que Deus me ajude a transmitir aquilo que realmente Ele colocou no meu coração. Meu Deus e meu Pai, Espírito Santo, eu dependo de Ti. Sem Ti, esta palavra é letra morta, mas contigo ela é poder, Senhor. Ela é unção, ela é libertação, ela é transformação. E eu quero te pedir que Tu me ajudes, porque eu me sinto muito limitado, Senhor. E eu preciso muito que Tu me direcione e abra os ouvidos espirituais dos nossos irmãos, em nome de Jesus. Nós vamos fazer 3 leituras bíblicas rapidamente. Mateus 21, 22, Marcos 9, 23 e Marcos 11, 23. Mateus 21, 22. Temos aí na nossa... Pode colocar. Mateus 21, 22. Diz assim: e tudo quanto pedirdes, de que forma? Em oração. Então você tem que estar em oração, você tem que estar em comunhão com Deus, porque muita gente pede, mas pede por pedir. A Bíblia diz que você tem que pedir em oração. Tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Você crê que a palavra de Deus é a verdade? Quantos creem nisso? Você acredita que isso é verdade? Então, guarda no seu coração essa palavra. A outra palavra que eu quero ler é Marcos 9, 23. Marcos 9, 23. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crer. Diga isso comigo. Tudo é possível ao que crer. Mais uma vez. Pensa num problema que você está enfrentando, grande. Você olha para o problema e diz assim: caramba, como é que eu vou resolver isso? Vira para esse problema agora no seu pensamento e fala assim: tudo é possível ao que crer. Tudo é possível ao que crer. Vai lembrando e vai dizendo: tudo é possível. Na medida em que você for falando para o problema que tudo é possível ao que crer, você vai dizendo também assim: tudo posso naquele. Diga mais uma vez. E diga agora: seja lançado no mar esse problema. Vai desaparecendo.
porque maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. O último texto, Marcos 11, 23 e 24, porque em verdade vos afirmo, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não o que? Duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. 24. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, credes que recebeste, e será assim convosco. Irmãos, pregando sobre fé, a última mensagem que eu preguei sobre fé, eu disse uma coisa aqui muito interessante, que é hoje, isso eu vou explorar isso hoje aqui. Eu disse que a fé acontece na nossa psique, na nossa mente, no nosso interior, no nosso pensamento. E eu disse que a fé, ela se declarada, sem uma convicção interna, como Hebreus fala, ela apenas é uma palavra vazia. O que faz a palavra da fé ser verdadeiramente a palavra da fé, é quando ela é fruto de uma convicção, de uma sucessão de pensamentos que você tem sobre aquilo, confiando na palavra de Deus. Por isso que muitas vezes, quando a gente pede para a igreja repetir, falar, algumas pessoas conseguem captar e realizar aquilo no seu coração, e outras fazem como faz a oração do Pai Nosso, decorada, repete, sem nenhum sentido, que a Bíblia chama de vãs repetições. Então, sua forma de pensar, a sua forma de pensar é que vai mostrar se você realmente está sendo alcançado pela fé ou não. A sua forma de pensar vai moldar o seu mundo. Vou repetir aqui. A sua forma de pensar vai moldar o seu mundo. A sua vida, a sua maneira de ser, a sua maneira de agir e a sua maneira de conquistar, de realizar, de fazer. Sabe por quê? A sua maneira de pensar, você atrai o que você é e não o que você quer. Vou repetir. Você atrai o que você é, não o que você quer. Porque a fé transforma a nossa maneira de pensar e de agir. Quando a fé começa a crescer dentro de nós, ela vai transformando a sua maneira de pensar, de enxergar, de entender as coisas e de agir. E aí você começa a ver transformação. Hoje, o tema de hoje da nossa pregação, nessa série de transformação é: nada se transforma se você não se transformar. Nada muda se você não mudar. Às vezes você está pedindo mudanças, transformações em áreas da sua vida específica, em lugares, e você não está disposto a uma mudança. Então, o primeiro princípio que eu quero falar sobre transformação nesta série de 3 dias é essa: nada muda se você não mudar. Nada é transformado se você não transformar a sua maneira de pensar. Nada se transforma se você não se transforma. E não sou eu que digo isso não. Abre a sua Bíblia em Romanos 12, versículo 2, quando o apóstolo Paulo, ele alerta para isso. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este o quê? Você não pode se conformar com este século, com este mundo, com essa forma que o mundo está. Mas transformai-vos. Transformai-vos. Você sabe que transformai-vos é reflexivo. É você se transformando. E eu vou explicar, porque muita gente acha que é Deus que tem que transformar. Deus dá a sua palavra, Deus dá o Espírito Santo, mas é você que tem que começar a trabalhar a sua mente. Então, transformai-vos pela renovação de quê? Da vossa mente. Porque você está contaminado.
Sua forma de pensar foi contaminada pelo mundo, pela impossibilidade, pela dor, pela tristeza, pelo pecado. Então você precisa ser renovado na sua mente. Porque só assim, por quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só essas 3 palavras aqui dariam uma pregação. Mas eu não vou falar sobre isso não. Deus criou o homem com liberdade de escolha. Teologicamente as pessoas chamam isso de livre-arbítrio. Embora alguns contestem, digam, eu quando fui para a faculdade, estudei sociologia, tem algumas teses sociológicas interessantes. Tem uma tese sociológica que diz que o meio é que faz a pessoa, quer dizer, você é fruto do meio. Na verdade, você não intervém em nada. Na verdade, você é comandado pelas regras, pelas leis, pelas circunstâncias, tudo. Então, você é produto do meio. É uma outra área que diz que não, que você tem capacidade para intervir no meio, fazer o meio, e aí essa discussão tem várias ramificações. Mas uma verdade eu quero dizer para você, pela palavra de Deus, Deus criou o homem com liberdade para escolher. Tanto é que a Bíblia diz assim, eis que coloco o bem e o mal diante de ti, e Deus dá um conselho, escolhe, pois, o bem. Então você tem capacidade para escolher. E por que Deus criou o homem com essa liberdade? Só para você saber. Porque Deus já tem os anjos que dão adoração automática a Ele. E quando Deus criou o homem, os anjos já existiam há milhões de anos. E Ele criou um ser à sua imagem e semelhança. Ao criar este homem à sua imagem e semelhança, Ele simplesmente deu ao homem uma capacidade de liberdade. Tanto deu que Adão meteu os pés pelas mãos e acabou pecando e desobedecendo a Deus. Porque ele tinha liberdade até para desobedecer. Então, por que eu estou falando isso? Essa questão da liberdade, Deus preservou no homem, mesmo depois dele caído. Eis que estou à porta, se alguém abrir, eu entrarei, cearei com ele. É Jesus falando, ele toca, ele fala o seu coração, mas ele não te obriga. Tem uma hora que você tem que dizer, eu quero. Aí então deixa que eu assumo agora. E aí a sua vida em Cristo te faz mais que vencedor. Diga glória a Deus. A tua vida agora eu assumi. Você entregou, eu assumi. Agora deixa comigo. Todos os seus dias estão determinados agora. Em Cristo Jesus. Percebe o que eu estou falando? Isso aqui, irmãos, daria livros, aulas e aulas para falar sobre isso. Mas eu quero só que você entenda isso. Deus criou o homem com liberdade de escolha e ela preserva-se até hoje. Tanto é verdade que o homem tem liberdade para pensar. Onde começa essa liberdade? No pensamento. Você já viu algum cachorro batendo papo com outro cachorro? Falando do time, conversando sobre economia? Alguém já viu algum cachorro fazendo isso? Algum gato? Algum cavalo falante? Não. Por quê? Os animais são pré-programados. O cavalo sempre vai relinchar, o cachorro vai sempre latir, o boi vai mugir, e a ovelha vai? O que a ovelha faz? Balia, é isso aí, alguém anda lendo a Bíblia aí. Por quê? São pré-programados, não tem liberdade. Você pode até treinar um cachorro, mas você vai ter que fazer um treinamento e ele vai repetir aquilo. Agora, pensar, hoje eu vou de roupa assim, hoje eu vou usar isso é inerente ao ser humano. Então, a prova da liberdade é que o homem é um ser pensante como Deus. Isso é tremendo, tremendo, irmãos. Deus recria o nosso espírito quando Jesus entra na nossa vida.
ele vem habitar através do Espírito Santo no nosso espírito. Nosso espírito é a pilha de Deus. Você vive porque dentro de você a vida, esse espírito, esse sopro, soprou sobre o homem e fez a alma vivente. Soprou o quê? O Espírito. Nesse lugar, criado por Deus, todos os seres humanos na face da terra carrega essa porção divina dentro de si chamada vida. Dá para entender isso? Diga amém. E quando o Espírito Santo vem morar, ele vem habitar aí, porque ele não pode habitar numa carne pecaminosa. Então ele habita em algo que é dele, que está dentro do homem. Ele é puro, santo, e ele só pode habitar num lugar puro e santo, que é a vida que há dentro dos seres humanos. E o Espírito Santo faz morada, e sabe de uma coisa? Você passa a ser a nova criatura. A Bíblia diz que quem está em Cristo, então, Deus habita no teu espírito. Porém, a tua mente tem que passar por uma transformação. É isso que Paulo está dizendo. Jesus entrou na sua vida, ele habita em você, você é salvo, você vai para o céu, mas se você quiser conhecer em profundidade o reino de Deus, o que é o reino de Deus, o que é viver no reino de Deus, o que é tomar posse dessas promessas, que eu comecei a pregação falando que tudo é possível ao que crê, é preciso que você passe por uma transformação na sua mente, uma renovação, um novo pensar. E você vai descobrir esta manhã que esta é a área mais difícil. Tem pessoas que não conseguem mudar a sua forma de pensar. Nós vamos ver isso. Você só consegue experimentar a vontade de Deus se transformando. Como? E a Bíblia diz que não é Deus que transforma. Se nós lermos o texto de Romanos, capítulo 12, versículo 2, transformai-vos. É uma coisa reflexiva. É você que tem que dar a iniciativa a isso. Transformar. Você pode dizer, eu não quero mais pensar isso. Quantos acreditam que pode dizer para si mesmo, eu não quero mais pensar isso? Vem aquele pensamento ruim e você diz, eu não quero mais pensar isso. E começa a pensar outra coisa. Então eu estou dizendo para você que você tem domínio sobre os seus pensamentos. Que você pode pensar coisas boas, você pode pensar coisas ruins, você pode pensar a palavra de Deus, você pode pensar a palavra de homem. Por isso que você precisa exercitar o pensamento. A sua mente só vai ser renovada se você começar a pensar as coisas do reino. Eu canso de falar aqui que tudo que eu faço, eu sempre estou procurando uma conexão com o reino de Deus. Eu fui ver Star Wars, né? Aí minha mulher, como é que pode? Você é um cara, não sei o quê, tem faculdade, tem isso, tem aquilo. Gosta de ver esse filme? Eu disse, gosto, porque ali amplia o meu pensamento. Eu tenho a força. Sabe o que é a força? A fé. Tudo é possível. Eu já fiz a conexão. Eu estou vendo o filme dizendo, a força é a fé. Se eu tiver força, tudo é possível ao que creem. Ali a força é a fé. A Bíblia diz que é a fé que vence o mundo. Então, eu começo a pensar com a cabeça de quem tem a palavra de Deus. Eu começo a traduzir as coisas de acordo com a palavra de Deus, porque a minha mente sempre está buscando uma renovação que é necessária, irmãos. Você sabe que até a nossa linguagem tem que ser renovada. Você conhece a palavra cafona? Ficou cafona. Quem não conhecia essa palavra, cafona? Pigmalião 70, misericórdia, pastor. Né? Tinha essa palavra cafona, fulano é cafona. Hoje não existe mais. Até a linguagem. Eu converso com o meu neto de 8 anos, 9 agora, parece que eu estou conversando com alienígena. Porque ele fala uma linguagem de computador, e de filmes, e de seriados, e de desenhos, que eu nunca vi e nem sei.
E eu fico com aquela cara de me dá aula, pego o meu computador, dá aula. Minha filha, com 17 anos, todo problema que eu tenho, resolve lá. Resolveu. Computador. Que isso? Porque nós temos que renovar a mente, renovar a sua forma de pensar, mudando o seu sistema interior de crenças. E é isso que hoje eu quero colocar no seu coração. Você tem que mudar o seu sistema interior de crenças. Guarda isso. O que é, pastor? O que é sistema interior de crenças? Segura isso aí. Porque tudo que eu vou falar hoje está referindo a isso. Você é o que o seu sistema de crença diz que você é. Você vai, aí bate naquele sistema você vai, aí bate naquele sistema. Tudo que você vai fazer vai bater naquele sistema de crença. O que é o sistema de crença? Vamos ver aqui em Provérbios 23, 7. Provérbios 23, 7. Se eu fosse você, eu sublinhava, marcava o texto dessa passagem bíblica, porque você vai precisar dela a vida inteira. A vida inteira. Porque como imagina em sua alma, o que é a alma? A alma é intelecto, emoção e vontade. Então, é o seu cérebro. Muita gente pensa que a alma é quando a pessoa morre, igual em Hollywood. Pum, caiu lá. Eu me lembro de Ghost. Aí a pessoa levanta e diz: eu morri. Tem gente que pensa que a alma é isso. A alma é o seu intelecto, é sua razão, sua vontade, as suas emoções. É isso que você é. O que você registrou durante a vida, as informações, tudo que você é, na sua forma de pensar, isso é sua alma. Ok? Pastor, e não tem nada que sai de dentro não. A única coisa que a Bíblia diz é que o fio de prata foi cortado, mas isso é o espírito, porque o que era de Deus volta para Deus. O pó volte ao pó, que é o corpo. A alma segue-se ao juízo, que vai prestar contas a Deus. E o espírito volta para Deus. O fôlego de vida que ele soprou, volta para ele. Ele é o dono da vida, ele dá a vida e ele tira a vida. Então, ouça bem o que eu vou falar. Olha o que o provérbio diz. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Ele te diz: come, bebe, mas o seu coração não está contigo. Eu quero ficar só com essa primeira frase. Porque imagina em sua alma, assim ele é. O que é imaginar? Sinônimo para imaginar: pensar. Você só imagina pensando. Então, conforme você pensa em sua alma, no seu interior, assim você é. Você não vai além do seu pensamento. A sua vida está demarcada pelo seu pensamento, porque o pensamento é a origem de tudo. Gente, você é o que é o seu sistema de crença. Você não vai além do que o seu sistema de crenças, que está lá na sua cachola, diz que você pode ir. O que é um sistema de crença? Vou te dar a resposta, preste atenção. São os pensamentos que você tem por verdades, aquelas verdades que você carrega lá dentro de você, que podem ser ou não verdade, porque você tem muita coisa por verdade que às vezes não é verdade, né? Muitas verdades que você tem por verdade e que não é verdade. A gente aprende com a família certas verdades que depois descobre que não é tão verdade assim. Nós temos informação dos nossos pais que a gente depois descobre que aquilo não é bem aquilo que eles falavam. Eles passaram o que eles sabiam, entendiam. Mas ouça, são os pensamentos que você tem por verdade, que porém podem ser ou não verdade,
mas para você aquilo define a sua maneira de agir e de viver. Para outros pode não ser verdade, mas aquilo para você é a sua verdade. É a sua filosofia de vida. Essa é a minha filosofia de vida. Essa é a minha verdade. Muitas vezes dessas filosofias de vida que você tem e essas verdades que você carrega vão contra a palavra de Deus. Não há aceitação na palavra de Deus. Por exemplo, eu aprendi com meu pai uma expressão muito interessante: homem não chora. Onde é que quem disse isso? Ele recebeu do pai dele, o pai dele recebeu isso, e vem de uma família de macho alfa. Tem que ser macho. Se chorar é mariquinha. Engole choro. Sistema de crenças. Está entendendo o que eu estou falando? E eu, durante muito tempo na minha vida, tive um coração mais duro e não me tornei um homem sensível. Isso antes de conhecer a Cristo. Era um homem sem sensibilidade, porque eu aprendi no meu sistema de crença que aquilo era assim. Mas aí a palavra de Deus entrou e começou a dizer que nós devemos derramar o nosso coração diante de Deus, que nós devemos chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. E o meu sistema de crença foi quebrado, porque aquele sistema de crença não era verdadeiro de acordo com a palavra de Deus. Eu espero que você esteja entendendo o que eu estou falando. Gente, crença surge. De onde surgem, pastor, essas crenças que vão tomando conta do nosso HD, da nossa mente? Da cultura. Às vezes a gente recebe informação de uma cultura. Eu cantei aqui no início: quem não gosta de samba, bom sujeito não é. É ruim da cabeça ou doente. Eu conheço muita gente que não gosta de samba, que não é ruim da cabeça, nem doente do pé. Mas a nossa cultura começa a dizer não, né? É igual, eu me lembro de um filme americano que eu vi, que o camarada pegou um rapaz que era negro e queria que ele cantasse, e ele tinha a voz horrível. Mas você é negro, porque a ideia é de que os negros americanos todos cantam com lindas vozes. Eu tenho um CD da igreja do Brooklyn. Misericórdia, você parece estar no céu ouvindo aqueles irmãos cantar. Uma coisa assim inacreditável. Aí você passa aí, mas nem todo mundo é assim. Eu estou tentando dizer a você que a nossa cultura, cultura familiar, o nosso ensino familiar começa a formar esse sistema de crenças no nosso coração. As nossas experiências, boas ou ruins, começam a formar um sistema de crença. Não, isso não deu certo, não vai dar certo agora. Quantas pessoas estão infelizes porque amaram alguém, foram traídas neste amor e depois fechou o coração para não amar mais ninguém? Porque no seu sistema de crença foi dizer assim: não vale a pena amar. Não vale a pena se doar, porque amar é doar. Seu sistema de crença está lá. Então, toda vez que aproxima uma pessoa, o sistema de crença, não adianta, que não vale a pena. O sistema de crença muitas vezes vem da religião. Eu sempre tenho dito aqui que a religião tem o seu valor. Mas a religião, por si só, não salva ninguém, seja ela evangélica, católica, espírita. Religião não salva ninguém. O que salva é uma fé genuína no Filho de Deus, em Jesus Cristo. Diga glória a Deus. Eu conheço muitos evangélicos, que são evangélicos, mas eu tenho dúvida se são salvos. Porque vivem uma vida como se não crescem em nada. A sua reação é a reação da pessoa que não tem Deus. A sua atitude é a atitude da pessoa que não tem Deus. Embora tendo religião, a religião cegou essa pessoa de tal maneira que ela acha que se ela fizer aquela religião, ela está bem na chapa, está bem na fita com Deus. Engano. Sua relação com Deus é muito mais do que ter uma religião.
religião só ajuda para nos organizar e agrupar. Agora, a vida com Deus é uma vida de intimidade, de oração pessoal com Ele. Como é que esse sistema de crença é firmado no nosso coração? Através da filosofia. Eu não vou falar sobre isso, eu já ensinei isso aqui na igreja, sobre filosofia grega. Eu sei que alguns irmãos saíram sem entender patavina do que eu falei, mas eu preciso tocar nisso. A filosofia, irmãos, ela é a base para a vida se organizar. Olha só, os filósofos gregos viveram mais de 1000 anos antes de Cristo. Ouça bem o que eu estou lhe falando. E até hoje, a nossa sociedade é influenciada pelos pensamentos do Sócrates, de Platão, de Aristóteles, que foram os pensadores gregos e outros. Então isso prova que um pensamento, ele é capaz de fazer coisas tremendas. Então a gente quer combater o terrorismo com bomba. Não vai conseguir. Sabe por quê? Aquilo é um pensamento, é uma ideia. E só se combate uma ideia antiga com uma ideia nova. Eu só posso transformar a mente de uma pessoa quando eu trago um argumento e uma ideia nova. Você já viu aquela história da criança? O menino está fazendo lá uma coisa que não deveria fazer. A mãe vai lá e diz assim: fulano, você não faça isso. Ele continua fazendo. Aí ela pega ele e bota de castigo: você vai ficar aí. Aí ele cruza o braço assim: eu estou aqui, mas estou fazendo. Fisicamente, mas no espírito está resistindo. Um pensamento resiste há séculos, há milhares de anos. Você quer ver? O céu e a terra passarão, mas a minha palavra, 2000 anos depois, as palavras de Jesus continua viva. Estou mostrando para você que um pensamento, ele quando é verdadeiro, é difícil de tirar. E tudo que nós fazemos hoje na nossa sociedade tem influência grega. Vou te dar um exemplo para você entender. Nós temos na nossa sociedade um padrão de ideia de que manda quem pode, obedece quem tem juízo. No emprego, no quartel, em casa com os pais, e tudo é assim. Nós entendemos a questão de autoridade por alguém manda e alguém obedece. Tem o cacique e tem os índios. É verdade isso? Essa é a nossa ideia de autoridade que nós entendemos, que a nossa sociedade se organizou e cresceu e vive. Então, alguém sobressai, alguém comanda e alguém se submete. Isso vem lá da Grécia, porque na Grécia, os filósofos gregos diziam que algumas pessoas foram dotadas de capacidade especial para liderar. Desde a aparência, alto, forte, nariz grande, atlético. Esta pessoa está ótima. Se fosse disso eu estava ferrado, baixinho, barrigudo, careca. Mas criou-se isso. E essa filosofia grega permaneceu, porque depois dos gregos veio os romanos. E os romanos acabaram com a dominação grega, mas porém ficaram com a sua filosofia. Tanto é que eles se achavam o que os Estados Unidos hoje se acham a respeito. Eles se achavam polícia do mundo, eles se achavam que foram chamados por Deus, olha só, ou pelos deuses, no caso dele, que eles criam em vários deuses,
que eles foram chamados pelos deuses para governar. Eles tinham essa habilidade, eles tinham essa capacidade. Então, tanto é que a pessoa tinha o título de cidadão romano, e os outros povos dominados, era tudo cidadão de segunda classe quando era cidadão, porque na maioria era escravo. E durante centenas de anos, os Césares, que era o nome do rei romano, no Egito era faraó, na Europa passou a ser rei, imperador. Na época do povo romano, o título era César. Os Césares romanos dominaram por causa dessa filosofia. Nós somos um povo chamado para dominar. Eu sou especial. No meio da igreja evangélica tem muitos pastores e bispos sendo adorados por causa dessa filosofia. O Papa é adorado por causa dessa filosofia. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu fiquei surpreso um dia aqui, quando eu perguntei assim, qual é uma autoridade do Brasil? Vou fazer aqui perguntar, se você souber, e é membro da igreja, não responda, porque você já sabe. Mas aqueles que nunca estiveram aqui, qual é uma autoridade do Brasil? Alguém ousa responder? Quem é uma autoridade do Brasil? Humanamente falando, estou espiritualizando não, humanamente falando. Não, é a Constituição. Todos estão submetidos à Constituição, inclusive o presidente. Porque a palavra é a palavra que determina, é a palavra que define, e a palavra vem do pensamento. Estou mostrando isso para você. Agora vamos voltar aqui para a filosofia. Quando nós estabelecemos cadeias de comando, nós violamos a palavra de Deus. A Bíblia diz que Jesus foi chamado para ser o rei dos reis. E muita gente pensa que é rei dos reinos deste mundo. Jesus disse, o meu reino não é, portanto ele não pode ser rei de reis deste mundo. Ele só pode ser rei de reis do reino dos céus. Concorda comigo? Diga amém. Você lembra daquilo que eu falei? Cristo em vós, a esperança é que você seja um desses reis, porque Deus não criou o homem para ser escravo, Ele criou o homem para dominar. E alguém vai perguntar assim, pastor, se todo mundo é rei, se todo mundo é cacique, quem é o índio? No reino de Deus não existe escravo, só existe reis. Só que no reino de Deus, Jesus disse que no reino dele, quem quiser ser este rei, tem que servir. Eu não vim para servir, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. No reino de Deus, e a igreja espelha o reino de Deus, todos nós fomos chamados para um ministério de serviço. Então, nós dominamos, não uns aos outros, nós dominamos o dom, a capacidade, as características que Deus nos deu, e através dele realizamos, fazemos, construímos, avançamos, criamos, escrevemos, e aí eu poderia citar uma porção de coisa. Então, Jesus é rei dos reis. E a Bíblia diz, Davi falando sobre isso, que nós somos chamados de reis, de deuses. Quando você já leu isso na Bíblia? A Bíblia diz que nós somos chamados, somos chamados assim. Cristo em vós, a esperança da glória. Se você carrega Deus dentro de você, neste mundo, você é Deus, não para ser adorado por outro, não para ficar no pedestal. Você é Deus para ser a luz do mundo, o sal da terra, a palavra viva, ser o instrumento de Deus. Eu não sei se todos estão alcançando, mas o que eu estou falando aqui, irmãos, define muito o seu sistema de crença. E às vezes você está
tendo uma crença falsa, uma crença pessoal falsa. E essa crença está impedindo de você enxergar e viver o que é o reino de Deus. Quem está em Cristo, a Bíblia diz, está em Cristo para experimentar a transformação. Mas para essa transformação acontecer para essas pessoas que estão em Cristo, você tem que mudar o seu sistema de crença feito pela cultura, pela família, pelas circunstâncias e começar a adotar o sistema de crença do céu. E no céu, tudo é possível ao que crê. No céu, os sinais acompanham. No céu, farão as obras que eu faço e maiores ainda farão. No sistema de crença do céu, é totalmente diferente do nosso sistema de crença da terra. Por isso, que quem está em Cristo, que é a nova criatura, tem que começar a buscar, a modificar aquilo que o apóstolo Paulo, a transformar a sua mente e pensar com a mente de Deus. Na mente de Deus, tudo é possível. Sim ou não? Quem é o seu rei? É a Dilma? Deus me livre. Ela não governa nem as palavras dela, fala bobagem uma em cima da outra. Roraima, a capital não sei de onde, é o que ela falou. Parece que ela tomou Lexotan e foi dar entrevista. Que rei é esse? O meu rei é do céu. Você tem que buscar a filosofia do céu. Na filosofia do céu diz que tudo é possível ao que crê. A filosofia da terra é diferente, irmãos. Só para você saber, sabe o que significa a palavra filosofia? Eu sei que tem gente aqui que sabe, mas eu vou tentar falar aos que não sabem. Filo é amor no grego. Sofia, filos, amor. Sofia, saber ou sabedoria. Filosofia quer dizer amor à sabedoria. Amor ao saber. É uma palavra grega, filosofia. Amor ao saber. Sabe por quê que nós fomos influenciados pelos gregos até os dias de hoje? Porque aqueles pensadores iam lá para os mercados da época e ficavam trocando ideia e pensando, amando. Eles amavam pensar. Eles amavam pensar, eles amavam imaginar, eles amavam, e ali, esse amor por eles foi influenciando as pessoas. O nosso amor à sabedoria tem que ser o amor à sabedoria dos céus. A nossa filosofia tem que ser uma filosofia do céu. A filosofia que nós aprendemos na Bíblia é do céu. Então, para qualquer coisa mudar na sua vida, é preciso que você mude a sua maneira de pensar. Muitas coisas têm que ser deletadas da sua mente. Você lembra de Jesus? Deixai vir a mim o quê? As crianças. Por que Jesus falou isso? Ah, pastor, porque ele era bonzinho. Porque ele sabia que aquele HD era novo, podia ser formatado já com a filosofia do céu. Sabe? Eu fico bobo, falei aqui do meu neto. A tecnologia para ele não há surpresa nenhuma, porque ele já nasceu com a tecnologia emprenhada na vida dele. Então, o que para mim é uma surpresa, pode fazer isso? Vovô, claro. Ele fica assustado com a minha ignorância. E eu fico assustado com a normalidade que ele tem daquilo. Quando você cria uma criança na igreja, e a filosofia do céu entra no coração dela, para ela, milagres é uma coisa normal. Orar ao Pai, orar ao Senhor e pedir ao Senhor é normal, porque para ela
foi sempre dito e ela adotou no seu sistema de crença que Deus responde a orações e que Deus está presente. E ela faz aquilo normalmente. Por isso Jesus disse: deixa vir as crianças, que esses são mais fáceis de aprender, esses são mais fáceis de adotar a minha filosofia, porque gente velha vai ter que fazer uma formatação no seu HD. É formatação? Tem que deletar uma porção de coisas que você aprendeu errada, uma porção de coisas que fizeram o seu sistema de crença, você tem que deletar. Fala assim: eu vou deletar tudo aquilo que não faz parte da filosofia do reino de Deus, do pensar de Deus, do pensar do Espírito Santo. Eu vou deletar os meus medos, as minhas dúvidas, as minhas incertezas. Eu vou deletar tudo aquilo que está impedindo de eu dar um passo adiante, de eu avançar. Presta atenção no que eu vou falar agora. Se uma crença no seu sistema de pensar for falso, vou dizer uma coisa para você: vai limitar você. Vou dar alguns exemplos para você entender. Como? Não gosto de estudar. Cadê os jovens da igreja? Gosto de estudar. Se for uma crença que você adotou lá na sua cabeça, porque você esbarrou em química ou em matemática, aí você diz: eu não gosto de estudar. Eu tinha essa crença, 2º grau, odiava química e odeio até hoje. Cheguei para o professor e disse: professor, eu não suporto essa matéria. E ele, sabiamente, implantou no meu HD um pensamento. Ele virou e disse assim: tudo bem, você pode não gostar, mas eu vou te dizer uma coisa que você tem que ter dentro de você. O quê? Você não vai tirar o diploma de 2º grau se não passar em química. Eu tenho que estudar, porque eu preciso passar para ter o diploma, para continuar a minha vida. Vou te mostrar o sistema de crença, como é que funciona. Não consigo aprender idiomas. Não consigo, não gosto de inglês, não gosto disso, não gosto de francês, não consigo. Você já estabeleceu um sistema de crença lá que não consegue. Quando a palavra de Deus está em vermelho lá dentro do seu computador: tudo é possível ao que crer, tudo é possível ao que crer, tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso naquele... Você está vendo o choque entre o seu sistema de crença e o que a palavra de Deus está dizendo? Então, nessa hora, você tem que acordar e dizer assim: não, espera aí, tudo posso naquele que me fortalece. Realmente eu tenho dificuldade com isso, mas Deus vai me dar força, o Senhor vai me sustentar, Ele vai me dar a capacidade e eu vou adiante. Eu não vou ficar parado aqui dizendo: não posso ir além, não posso ir além. Eu vou morrer aqui e os meus sonhos vão ficar para trás, porque eu adotei uma crença que está me atrapalhando a andar. Vou dar um outro exemplo, sistema de crença. Minha genética é assim, pastor. Eu nasci assim, eu cresci assim, chamada síndrome de Gabriela, né? Cara, você nasceu assim, é verdade, mas a Bíblia diz que quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas, e eis que tudo. Então essa crença tua tem que ser deletada do teu computador. É verdade, irmãos. Eu tenho uma genética muito forte. Se eu te falar do meu pai aqui, você vai começar a chorar. Quando muitos pastores dizem: eu sou filho de pastor, né? O meu pai era um homem ímpio até a raiz do cabelo, matador mesmo.
era da polícia, mas era matador. Um homem tão violento que quando ele entrava em casa, o cachorro já corria lá para os fundos. E a gente se escondia. Deu surras homéricas na minha mãe. Até atirar nela, ele atirou. Não acertou porque ela correu. A minha genética vem daí. Mas sabe de uma coisa? O sangue de Jesus entrou na minha vida e tem me transformado fé após fé, glória após glória, e tem feito da minha vida aquilo que jamais ela seria, porque eu não acreditei que eu tinha que ser igual ao meu pai. Você não é obrigado a ser como seu pai foi. Tem gente que se esconde. Vou dar um outro exemplo de sistema de crença. Agora eu olhei para o Israel. Israel lembrou, né, Israel? Ele sabe da história. Conheceu a peça. Pertenço a uma família pobre. Por isso, eu não vou ter chance. A Bíblia diz que Jesus se fez pobre para que nós fôssemos ricos. Jesus assumiu a posição na cruz de pecador, de miséria, para que você fosse uma pessoa rica. Mas não é rica só de dinheiro, não, porque a pessoa que é só rica de dinheiro é um pobre. A riqueza está no conteúdo da vida. Riqueza não é ter dinheiro. Tem muito rico pobre. E tem muito pobre rico. Do ponto de vista humano, você está entendendo o que eu estou falando? Diga amém. Mas há pessoas que se acomodam, porque à sua volta, no seu sistema de crença, só pobreza. Eu sempre dou um conselho aos membros da igreja. Vai até a Zona Sul, atravessa o túnel, caminha no calçadão de Ipanema, de Copacabana. Claro, não leva muita coisa para não ser assaltado, mas caminha, vê a natureza, vá a lugares bonitos, conheça lugares bonitos, enche a sua mente de perspectivas boas. Puxa, eu levei 2 jovens para passar uma semana de férias comigo, minha filha lá em Araruama, e um deles, o Lucas, né, voltou de lá maravilhado, porque nós fomos nas praias e tal, aquele negócio todo. Ele não conhecia Cabo Frio, não conhecia nada para lá, nada. Ficou a vida inteira aqui, limitado, uma situação financeira, obviamente, difícil. Ele foi de lá e ele voltou: eu quero uma casa dessa, eu quero um apartamento aqui assim. Ele voltou inspirado, porque ele percebeu que a vida era muito mais do que aquilo. Eu disse: só que para você chegar lá, você tem que fazer o quê? Ele respondeu logo: estudar. Mete a cara no livro, meu filho. Começa a estudar, você vai chegar lá. Ele voltou animado. Muitas vezes, nós estamos com o nosso sistema de crença achando que nasceu para ser pobre. Você nasceu para ser filho de Deus. E tudo que você precisar, Deus disse que daria. Era só você pedir. O que você precisar. Precisa do carro? Deus vai te dar. Se você precisar da casa, Deus vai te dar. Se você precisar, o que você precisar, Deus vai dar. E isso tudo você vai conseguir por meio da fé. Porque a fé chama a existência as coisas que não existem. Trabalhando, estudando, lutando, tendo novas ideias e Deus abençoando ali. Onde você bota a planta dos teus pés, Deus abençoa. E você vendo que Deus fazendo você prosperar. Ouça. Tem gente dizendo assim: joguei fora a minha juventude. Acabou. Ótimo, você jogou fora, não pode voltar à juventude. Mas você tem a meia idade e tem muito tempo pela frente ainda. Você está igual esse pessoal que quer se aposentar com 40 anos? Para com isso. Mas o seu sistema de crença diz: se você não for jovem, não pode fazer. Moisés começou o ministério dele com 80 anos. Eu estava pensando sobre o Roberto Marinho.
Quando ele começou a Rede Globo, ele tinha 60 anos, irmãos. Ele já tinha o jornal O Globo. E ele, quando começou a Rede Globo, ele tinha 60 anos. Oscar Niemeyer, quando foi construir Brasília, tinha quase 50 anos. E ele se sentiu um jovem. Viveu até 104, 102 anos de idade. Então, não vem com esse papo para cá que já foi minha juventude, não posso estudar, não posso ter um negócio. Você pode, tudo posso naquele que me fortalece. Não tenho habilidades, Deus vai te dar. O tempo já passou, mas o tempo pertence a Deus. Ele pode fazer nos últimos anos da sua vida o que não fez nos anos todos da sua vida. A vida é assim mesmo, não é não, porque a Bíblia diz que Deus transforma a nossa vida. Não posso fazer nada, pode sim, transformai-vos pela renovação da sua mente. Mude, você tem que fazer uma transformação no seu HD, você tem que formatar. Eu tenho um exemplo que eu li de um livro, que você sabe que Deus sempre faz comparações com animais, e há alguns animais na Bíblia que espelham assim a grandeza, a fortaleza de Deus. Por exemplo, a águia. A águia é um animal que Deus cita, né, como um animal potente, e ele realmente é um animal diferenciado. É uma ave, porém é uma ave que vive solitariamente, é uma ave que tem uma visão tridimensional, enxerga para cima, enxerga para frente, enxerga para baixo, e ela é excelente caçadora. Lá de cima ela vê a sua presa, e quando ela desce, meu amigo, não dá tempo nem para respirar, as garras já estão em cima, e ela leva, e vai o seu ninho e come a sua presa e leva para os seus filhos e assim por diante. É um animal de excelência. Ninguém nunca encontrou a carcaça de uma águia, porque até para morrer ela sobe nas alturas maiores e ela morre sozinha lá. Um animal extraordinário. Outro animal extraordinário é o leão, que a Bíblia faz comparações. Leão da tribo de Judá, Jesus. E o leão não é o mais forte no reino animal, não é o mais inteligente, não é o maior. O elefante é maior, o elefante é mais forte, e dizem que o elefante é mais inteligente. Só que tem um detalhe. Quando o elefante vê o leão, ele diz assim: o chefe chegou. E vai buscar o seu lugar. Quando o leão enxerga o elefante, lanche, comida. Ele olha para o elefante e ele vê a fonte da sua alimentação. Ele não é o mais forte, ele não é o maior, ele não é o mais inteligente, mas ele tem atitude. Essa pregação aqui só vai ter efeito na sua vida se você ouvir isso tudo aqui e tomar uma atitude na sua vida, dizer: eu vou agora mudar sistemas de crença, eu vou fazer um check-up diante de Deus, eu vou buscar a face de Deus e vou ver aquelas coisas que eu estou pensando errado, pedir a ajuda do Espírito Santo, implantar a palavra de Deus e começar a deixar essa palavra criar fé e criar nova filosofia de vida para mim. Então você vai sofrer o primeiro passo da transformação, que é a sua transformação. Amanhã nós vamos ter um segundo passo para a transformação. E se você tiver juízo, você vem.
e traz um convidado. Vamos ficar de pé. Quem aprendeu alguma coisa aqui hoje? Levante a mão. Quem é leão aí? Faz assim. Mas não faz perto do irmão não, que você pode não ter escovado os dentes. E o irmão cair duro aí. Mas olha, leão e leoas. Deus te chamou para ser rei, não das selvas, mas rei daquilo que Ele colocou na sua vida. O domínio pela sabedoria, o domínio pela inteligência, o domínio pela fé na palavra de Deus. Tem gente aqui, o que eu estou falando agora, eu estou profetizando. Tem gente aqui que vai sofrer uma mudança tão radical na sua vida, durante esses dias, uma transformação tão grande, que daqui a 10 anos, eu vou encontrar com esta pessoa, se Jesus não tiver voltado, e ela vai dizer assim: pastor, naqueles dias, eu sofri uma transformação, e a minha vida se transformou naquilo que ninguém dizia que eu seria, que eu chegaria, que eu faria, mas eu acreditei, e olha aqui, aconteceu já isso comigo. Estava pregando numa convenção de jovens, há muitos anos atrás, devia ter uns 2.000 jovens naquela reunião, e eu falei alguma coisa, nesse sentido, não esta pregação, mas nesse sentido, e fiz uma oração que vou fazer aqui com você esta manhã, e foi tão impactante, que algumas pessoas receberam com fé, e um rapaz que eu encontrei 10 anos depois, no centro do Rio de Janeiro, o ilustre doutor agora, ele disse: naquele dia, eu acreditei, que Deus tinha preparado coisas maravilhosas para mim, que eu ainda não conhecia, mas que eu me propus deixar transformar-me pela palavra, e que minha vida mudou completamente. Irmãos, eu vivenciei isso, já contei, atravessando da Europa para os Estados Unidos, dentro de um avião. Deus me visitou naquele avião, e eu sentia tanta presença de Deus, que eu comecei a chorar, e Ele disse: veja de onde eu te tirei, daquela favela, daquele conjunto residencial, e você estava pobre, mas eu fiz de você o que ninguém poderia fazer. E eu chorei, eu disse: é verdade, porque um dia eu me permiti crer e acreditar na palavra de Deus, e saber que ela não é uma promessa vazia, que ela transforma. Levanta a sua mão, diga assim: Senhor Jesus, ouvi a tua palavra, estou entendendo, Senhor, que transformações são necessárias, principalmente, Senhor, no meu sistema de crenças. Há tantas coisas dentro de mim, Senhor, causada pela vida, diga isso, aprendido de forma errada, que eu preciso, Senhor, que seja transformado. Senhor, eu quero sofrer a transformação da tua palavra, do teu Espírito Santo, e enxergar, e entender, e ter a força para vencer, para ir adiante, para que a tua palavra se cumpra. Diga: Senhor, perdoa se tantas vezes eu não tenho entendido ou negligenciado, mas hoje eu quero, Senhor, te pedir: me ajuda, me fortalece, me sustenta, me dá a visão do céu. Eu quero viver na terra como um príncipe, como um rei. As pessoas vão ver que tu estás comigo, que o Rei da Glória está comigo. Ah, Senhor, eu não quero viver uma vida neste mundo para o mundo, eu quero viver uma vida neste mundo com mente do céu, com sentir do céu, com a filosofia do céu. Diga: Espírito Santo, eu não quero mais pensar em
impossibilidades, porque eu creio que tudo é possível, Senhor. Eu me coloco em tuas mãos, transforma minha forma de pensar na forma de pensar do céu, Senhor. Em nome de Jesus, eu oro, Senhor, e pela fé eu te agradeço, e que o povo de Deus diga amém. Meus irmãos, bom dia, bom almoço. Para quem vai lá na igreja, vamos lá na igreja presbiteriana, estou convidando todo mundo para lá. Vamos lá, a gente faz um culto gostoso. E amanhã estamos de volta, 10 horas da manhã, com a segunda palavra sobre transformação.